Boa noite, Nutri! Seja bem-vinda a mais uma live. Hoje temos convidada especial, uma aluna do Método NutriKids, que vai vir conversar com você aqui, que talvez ainda esteja na dúvida se o Método NutriKids é para você ou não é, já que nós estamos com as inscrições abertas. Então, se você ainda não sabe, nós estamos com as portas abertas do curso mais completo que existe na nutrição infantil, para você que é estudante, recém-formada, para você que está fazendo transição de nicho. O método NutriKids vai te trazer a segurança que você precisa para os atendimentos, mas não só isso, vai te ensinar a ganhar dinheiro, e essa é a minha missão, é fazer você ser feliz na sua carreira. E eu vou convidar aqui a Nutri Infantil Cauane. Vou te convidar, Cá, vou te chamar aqui. Convidado, vamos ver se vai dar certo. Ela é uma aluna do método NutriKids, está há um ano formada. Oi, nossa, que linda! Ih, aconteceu alguma coisa. Vamos ver o que aconteceu. Vou chamar de novo, Cá. Oi, Agora deu. agora eu. Linda mulher, você tá um arraso hoje. Hoje sempre. Obrigada. Sabe quem você parece? Ei, A Suzy, a prima da Barbie. Ih, ela caiu. Não acredito. Vai dar certo, pessoal. Vocês precisam ver o que a Ká tem para ouvir. Vocês acreditam que um Reels dela bateu 1 milhão de acessos? eu não entendi nada que você falou. Oxe, como que eu tiro esse Vamos negócio ver, da tá me minha cara? ouvindo? Eu falei que Tô você te parece ouvindo. a prima da Barbie, a Suzy. É sério, Ah, eu te acho parecida. E eu tava falando que você tem muito a acrescentar para as Nutris aqui, que inclusive você bateu 1 milhão de visualizações, né? No seu Reels. 2 milhões. Não dois, acredito. dois, Acredito já! Meu Deus, viralizou muito! Parabéns! Que massa! dois. Então, gente, eu vou apresentar a Ká rapidinho, mas ela vai falar um pouco melhor sobre a carreira dela e vai trazer a experiência dela. A Ká, ela entrou no método NutriKids. Assim que você se formou, você entrou? Foi mais ou menos isso? Isso, no dia da minha formatura, eu E comprei aí me o conta, quando curso. você entrou no método NutriKids, deu medo de fazer esse investimento alto? Sem sombra de dúvidas. Deixa eu tirar esse negócio da minha cara. Ai. Ai, sem sombra de dúvidas, porque é um investimento alto, né? E a gente acha que não vai dar, que não vai recuperar o dinheiro e no final recupera e Você recupera lembra mais ainda, mais né? ou Bem menos em mais. quanto tempo que você pagou o valor total? Em quantos meses? Ai, olha, eu acho que se for pensar desde né, dos Um, meus. dois, Eu acho que em três dois, três meses. meses. E cá, vamos lá, conte de onde você é e como que foi ingressar na nutrição infantil, seus primeiros atendimentos, como foi estar dentro do método e esses primeiros atendimentos junto com o nosso suporte. Conta um pouco a sua carreira e como que você chegou um ano depois a faturar mais de 6 mil e tá crescendo tanto nas suas redes sociais. Conta a sua história para elas ouvirem. Tá. Então, né, tudo começou quando eu fiquei grávida, porque eu não tinha pretensão nenhuma em entrar no mundo do materno infantil. Achava que, né, na verdade nem conhecia essa área, mas quando eu fiquei grávida, eu simplesmente me apaixonei e aí fui comprando curso, me especializando. Conheci o curso da ADEA, falei, preciso comprar esse curso. E sempre com aquela pulga atrás da orelha, será que dá dinheiro? Porque não é uma área muito falada, né? Então a gente sempre fica com esse pé atrás. E aí eu falei, não, eu vou do mesmo jeito, se deu certo para ela, se dá certo para outras, vai dar certo para mim também.
E aí eu nunca tive medo de investir em curso, nunca tive medo de investir em conhecimento, porque conhecimento nunca sai, né? A gente sempre chega para agregar ainda mais. E comprei e não me arrependi de jeito nenhum. Se tiver mais, eu compro mais. Porque só ensina, realmente o curso da DEA ensina a prática, gente. A prática mesmo. Você não sabe o beabá, ela te ensina o abecedário inteiro. E aí você Vale começou muito. seus primeiros atendimentos logo de cara? Você ainda ficou insegura? Como é que foi esse início? Não, comecei logo de cara. Chegava um atendimento, eu ia correndo pro curso. Assistir as aulas. Atendimento de introdução alimentar. Então, eu entrava lá no módulo de introdução alimentar e assistia tudo que eu tinha que fazer. Era um bebê de 6 meses. Então, eu assistia lá o que tinha que fazer e E como passava na consulta. era, assim, as suas consultas? Você se sentia entregando o que realmente você acreditava que tinha que entregar? Você se sentia que tinha que entregar mais? Como que era? Como foram suas primeiras consultas? Porque geralmente as primeiras de todo mundo é aquela sensação, nossa, foi uma M. Foi isso que eu fiz nas primeiras consultas, que a gente Uhum. vai, não sabe muito o que está fazendo, não tem muita base. Mas você optou por começar seus primeiros atendimentos já dentro do método NutriKids. Então, qual foi a sensação quando você finalizava? Seu primeiro paciente foi um bebezinho? Foi um bebezinho, de introdução alimentar. Na Ah, verdade, é? de amamentação. Foi, acho que a mãe tá até na live. Foi de amamentação. Eu fiz uma consultoria pós-parto, mas ela era lá dos Estados Unidos. Chama. Ixi, minha filha, vem aqui, amor. A minha filha tá chorando. Então, eu montei um slide, fiz toda a apresentação com o conteúdo que tem no método e deu super certo. Eu não me senti segura porque eu sabia que era tudo que eu estava aprendendo era algo verídico, né? Então eu não me senti segura, eu me senti super segura, porque realmente era algo que eu sabia que era verdade. Eu estudei para aquilo, então foi mais fácil Gente, do que ela eu imaginei uma que seria. consultoria de amamentação foi pré-parto, pós-parto, Pós-parto. online para uma mulher dos Estados Unidos. Era brasileira e estava morando lá. E a Carla tem muita experiência no atendimento online. Ela começou muito no online, agora que você está migrando bastante para o presencial, né? E essa é uma dúvida muito grande das Nutris. Dá para atender online? E aí, seu primeiro atendimento foi online já, de amamentação, né? Assim, no início era muito online, introdução alimentar, amamentação, tudo online. Agora que eu tô migrando pro presencial, mas dá super para atender E online, sem muita sombra de gente fica dúvida. com medo, receio. É claro que alguns casos, né, as Nutris perguntam lá, a criança é autista, o grau já é um pouco mais elevado. A gente fala, realmente indique alguém da cidade que vai fazer diferença presencial, né? Mas na maioria dos casos, o online dá certo. Tá, e aí você finalizou essa tua primeira consulta, você já tinha prática, bom, você tinha de mãe, né? Mas você já tinha estudado amamentação, você já tinha feito um outro curso ou foi só com o método? Só de amamentação, só com método. E a minha Sim, prática que mesmo, é que eu uma vivi baita cada um. bagagem. E aí, qual foi a sensação quando você finalizou a sua primeira consulta? De alívio, né? Tipo, oh, consegui, deu certo. A mãe super amou, fiz o acompanhamento dela. E até hoje ela é minha paciente. Então, eu atendi introdução alimentar no início, aí com 9 meses, com 1 ano, agora com 18 meses. É, Então, ela tá comigo isso até hoje. é uma fala bem recorrente de quem vem aqui para as lives. Eu nem peço para falar isso. Mas todo mundo fala, meu primeiro paciente está comigo até hoje. E essa é uma grande dificuldade quem está começando, que é a fidelização. E quando a gente não fideliza, é sinal que o atendimento não foi bom. Então, se ela está contigo até hoje, tua primeira paciente, sinal que ela gostou muito de você. E se não fosse um método, como Sim. seria seus atendimentos hoje? Você se imagina como teria sido? Não faço a mínima ideia. Mas eu acho que eu estaria muito perdida, sem sombra de dúvidas. Estaria comprando curso e atrás de curso, e atrás de curso, e atrás de curso. Mas, assim, o método foi o último curso que eu comprei. E que, assim, vale por
milhares de cursos, porque ele tem tudo. E Tudo vamos mesmo. falar daí das, né, você foi atendendo e tudo mais, mas você só cresceu muito porque a gente trabalhou muito a sua mentalidade, né? E a dona Kaline, ela não se Sim. via. Quando você entrou no método, você achou que você ia faturar quanto por mês? Dois Ah, mil reais. R$ 2.000. Olha ainda, né? Porque Mas essa a é gente a não acredita média, tá? Eu muito. fiz uma live aqui semana retrasada e aí eu perguntei quanto que as nutris se viam ganhando e a maioria falou 2.000 reais. É a média das nutricionistas. Eu acho que a gente se baseia no piso e a gente não merece nem o piso. A gente merece 1.000 reais a É, menos. E aí, quando você chegou nos 2.000 reais, o que que você pensou? é possível conseguir mais, né? Uau, cheguei, então agora vou fazer melhor para conseguir mais. E sempre esse pensamento. Claro que eu não trabalhei esse pensamento sozinho, não. A Dé trabalhou esse pensamento muito dentro de mim, porque eu era muito desacreditada que realmente Uhum. era possível E conseguir. aí, uma coisa que a gente precisa falar, o pensamento dela é igual ao da maioria, né? Todo mundo, assim, é muito questão de merecimento. Então, quando a gente fala nutrição infantil dá certo, você pode. Nossa, como eu tô branca agora que eu vi. Ai, mas eu tô no. Agora eu vou ficar mais ainda. Bom, enfim. A nutrição infantil dá certo, você pode ter uma vida de qualidade, né? E a gente sempre pensa qual é a motivação. A Cá agora tinha uma motivação muito forte, ela tem duas, né? Vai sair Sim, agora para te é. motivar. Mas sabe assim, o quão bom é você saber que através do seu trabalho, fazendo uma coisa que você gosta, que é visível, que você faz com tanto amor, que você vai poder passear com a tua filha, que você vai poder dar a roupinha que você gostaria de dar e ir pro teu próximo filho ou filha. Vamos ver o que vai ser. Você já chegou a... Pode falar. É. Eu estava conversando esses dias com meu marido sobre como é satisfatório eu não precisar ter que bater cartão, não precisar depender de uma empresa para ter o meu salário. Depende só exclusivamente de mim. Então, se eu quero ganhar dois, eu vou lá e ganho dois. Se eu quero ganhar três, eu vou lá e ganho três, quatro, cinco, seis. Só vai depender de mim. E eu fazer os meus horários, então, a minha filha, preciso levá-la no médico, eu vou lá, monto a minha agenda dentro do cronograma que eu preciso das atividades que eu tenho com ela. Então, pensar da gente, né, ser autônoma dá medo, dá muito medo, né? Porque não tem o fixo. Mas também vai depender da sua desenvoltura para conseguir ganhar mais, né? Ir além sempre, cada E vez mais. primeiro você precisa ter um passo a passo, você investiu nisso, né? Investiu no método. Você também sempre foi uma pessoa que sempre pediu o suporte que precisava, sempre perguntava lá no Telegram, estava sempre presente. Mas outra coisa também é compromisso. Então, o quanto a gente está comprometida para fazer dar certo. E a minha percepção sobre você é que você sempre esteve muito comprometida. Mesmo com aquelas inseguranças e medos do início de carreira que toda Nutri tem. Como que era? Agora eu quero que você conte a sua rotina. Para quem está começando, como que você fez? Como você chegou a fazer dar certo? De onde vieram os seus pacientes? Como que você começou a ser reconhecida na sua cidade? Conta para elas. Antes eu comecei no meu Instagram, começava a postar a minha rotina com a minha filha no meu Instagram. Eu ainda na época não era formada, então eu montei meu Instagram antes de me formar, 6 meses antes. E aí eu comecei a mostrava a amamentação, mostrava o início da introdução alimentar, então eu ia mais mostrando a nossa rotina. Mostrava muito mesmo. E aí, quando de fato eu comecei a atender, eu coloquei lá que eu estava atendendo. E foi uma fase de muito. De. Vai Ai, lá, fica dá para tranquila. esperar só um pouquinho? Tá, Alguém vai tomou lá. um portão. Uma coisa que a Ká vai falar muito é que o ponto forte maior dela foram as redes sociais. Inclusive, depois que vocês forem fuçar, ela é muito presente na rede social, em rios. Ela leva o story dela como compromisso. Ela publica muito, assim, os pacientes dela, né, dentro do que pode, e vai mostrando os feedbacks das famílias que ela vai recebendo. Então, isso vai mostrando para as famílias que estão acompanhando o Instagram dela,
quanto o trabalho dela está dando resultado, que as famílias estão gostando, que as famílias estão voltando, estão agradecendo, estão mandando feedbacks. E isso foi enchendo a agenda dela. E no início ela atendeu muito online, ela focava bastante na divulgação de introdução alimentar, era uma vontade dela, inclusive inicial, e agora ela está se abrindo para as crianças. Mas o que eu falava muito para ela, Cá, se Sim, você quer só introdução alimentar, você pode atender só introdução alimentar. Não tem regra. sim, exatamente. E aí, quando eu comecei a atender, eu foquei. O meu maior público foi bebês, porque eu estava ali mostrando a minha rotina com a minha filha. Então, aí as mães tinham interesse, né? Viam como é que eu estava fazendo e me procuravam para marcar. E foram todas online nessa época. E eu tentava aconselhar ela, cuidar dela e marcar consulta, e era super possível. Depois ela começou a ir para a escola e ficou melhor ainda, porque eu tive mais tempo para atender. Mas era muito o início de mostrando o que eu estava fazendo com ela, né? Mostrando para as mães que me seguiam, dando dicas, explicando, e aí isso gerava o desejo em Uhum. querer passar em consulta comigo. E é isso, o filho tem que ser motivação e não desculpa para não trabalhar, né? Eu digo assim, eu não sou mãe, bom, agora eu sou, mas ainda tá na barriga, minha rotina ainda tá normal, mas quando eu for, eu vou sentir na pele esse cansaço, essa correria, enfim. Mas a minha intenção é continuar trabalhando, é continuar fazendo minha missão dentro, né, das possibilidades. Por exemplo, a Ká, a filha dela pegou férias, ela ficou um tempinho afastada. Mas antes disso ela já tinha plantado muito, então ela continuou colhendo, né, Ká? Então, como é importante esse seu compromisso com Sim, as redes sociais, né? Porque, por exemplo, como foi teu mês de janeiro? Que é um mês geralmente fraco. nossa, janeiro e fevereiro foram os melhores meses para mim, desde quando eu comecei a atender. E olha que dezembro, a minha filha pegou férias, né? Então eu fiquei dezembro e janeiro sem postar, sem aparecer praticamente. Eu aparecia de vez em quando. Mas igual a Dea falou, antes disso eu já tinha plantado. E aí quando chegou janeiro, foi maravilhoso, eu não posso reclamar. Janeiro e fevereiro foram os melhores meses que eu tive. E em fevereiro, que foi o boom, né? Foi o melhor mês de todos, eu atendi em 14 dias só. E mesmo assim eu consegui fazer o que tinha que ser feito. Ganhar o Então, que tinha ó, que isso que é ganhar. o importante. Na nutrição infantil, a gente não precisa se matar de trabalhar. E isso é muito importante, principalmente para quem tem filhos pequenos, para quem vive, né, a correria do dia a dia de maternidade. Fala para elas o que aconteceu no mês de fevereiro que você não conseguiu não precisa contar com detalhes, mas assim, você trabalhou 14 dias de atendimento, foi isso? O restante dos dias você se afastou. Isso, porque ela ainda estava de férias. Mas é aquilo que a gente comentou, né? Antes de dezembro, eu faço do meu Instagram como se fosse realmente é o meu trabalho. Então é como se eu tivesse que bater cartão, mas eu bato cartão no Instagram. Então eu tenho horário para aparecer postando bom dia, eu tenho horário para fazer story, eu tenho horário para fazer post. Então eu tenho um cronograma onde o que eu vou falar, o que eu não vou falar. E quando chegou janeiro e fevereiro, que ela estava de férias, eu não tive esse cronograma. Eu deixei livre. Só que ainda assim as mães me procuravam, fiz atendimento. Então, quando ela começou as aulas, que foi dia 14 de fevereiro, eu já tinha. As mães apareciam antes, eu ia agendando, a partir do dia 14 eu vou estar atendendo. Então, do dia 14 ao dia 28 foi onde eu enchi minha agenda, mesmo não tendo aparecido tanto quanto antes, porque eu já tinha feito esse É trabalho aquela lá coisa que a gente atrás. sempre fala, é consistência. Não é postar uma vez e ficar esperando um engajamento enorme e achar que dali já vão marcar consulta. É consistência, são todos os dias você ali postando, mostrando o seu trabalho e o plantio vai vir numa colheita. Se você não planta, você não colhe. E quando você percebeu que você tinha faturado R$ 6.000, o que que você pensou? Falei, uau, achava que era impossível. Achava que era impossível, né? Via todo mundo chegando nesse auge. Falei, mas quando que isso vai acontecer comigo? Claro que, assim, interno eu sabia que poderia acontecer, mas não sabia que aconteceria tão rápido. E aí, quando
aconteceu, eu falei, poxa, agora o próximo passo é ganhar um pouco mais, né? E assim a gente vai, um pouco Exatamente. mais, um pouco Agora, a mais, um gente pouco sempre mais. fala de faturamento aqui porque a gente está falando com profissionais. Agora, me conta o que que as famílias estão falando sobre o seu trabalho. Você lembra de algum feedback assim que te marcou? Teve uma família onde eu fiz um acompanhamento domiciliar. A gente fez programa nutricional, fechamos 7 atendimentos. E em todos os atendimentos, a família sempre foi muito prestativa, faziam exatamente as atividades, faziam tudo o que tinha que ser feito. E tivemos um resultado maravilhoso. E no último dia, elas me deram até um presente, me deu uma cartinha, foi tudo muito lindo, assim, sabe? Esse foi o atendimento que mais me marcou, porque realmente foi colocado em prática tudo, e não só a criança. Mudou a família toda. Então, a gente trabalhou não só com a criança, a gente mudou a família inteira. Então, esse foi o que mais me marcou, porque eu não consegui atingir só a criança, eu atingi todo mundo daquela casa, a mãe, o pai, o E irmão. foi de uma forma leve ou Foi foi muito legal. difícil atingir os pais? Leve, muito leve, muito leve. Quando eles estão abertos, né, tende a ser mais leve. Foi muito mais fácil do que eu Você imaginei está que tendo seria. dificuldade, com a maioria dos pais ou está sendo mais leve mesmo? Tá sendo mais fácil. Eu achei que seria mais difícil. Mas quando a gente explica, né, por que que precisa da ajuda dos pais? Por que que é necessário? Porque não só a nutricionista faz milagre, tende a ser mais fácil. Eles estão mais abertos, né, a realizar. Até porque o investimento deles não é barato. Então, eles Esse precisam fazer o programa negócio nutricional, por funcionar. exemplo, você cobrou quanto? Você lembra? Nesse foi R$ 1.300, Uhum. sete E você sessões. acreditava que um dia você ia receber isso de uma criança, de uma família? Ainda mais vindo de uma criança, né? Adulto, eu não sei como funciona adulto, porque eu já comecei direto no infantil. Mas eu não imaginei que era possível ganhar isso Uhum. com E assim, pacientes. o mais importante é a transformação que a gente vê, né? Porque quando a gente faz atendimento avulso, provavelmente você já deve ter passado por algum atendimento avulso, né? Não são todas as famílias que fecham o programa e tá tudo bem. Mas quando fecha, a gente consegue de fato ver o resultado. Ver a criança mudando os hábitos. Era um caso de obesidade? O que que era? Não, era exames, colesterol, Uhum. glicemia, mas assim, e mudanças de hábitos, né? Não sei, não comia alimento de E aí, no verdade, era mais final, como é que industrializado. chegamos com a criança? Você lembra, assim, as principais mudanças que você conseguiu como infantil? Que essa criança vai levar sempre? Sim, ela não comia nenhuma fruta. Chegamos a 2 frutas no dia. Ela tomava um copo de água, já estava quase 2 litros de água no dia. Então, assim, foi muito bom. Comi na frente da TV, já não come mais na frente da TV. Então, foi muito trabalhado esse Uhum. comportamento dela também. E assim, foi maravilhoso. Eu não tenho o que E se dizer você dessa família. tem, Claro que sim. E se você tem, não tivesse no método NutriKids, como muitas nutris acabam ingressando aí na nutrição infantil sem ter coragem de investir, né? Porque é um investimento alto. E eu falo é alto mesmo, porque quando você entra nele, aí você percebe que tá muito barato. Não sei se foi essa sensação que você teve, mas é o que a maioria das nutris percebem, sim. porque são vários cursos dentro de um só, justamente para você investir uma vez e saber pelo menos a base de tudo. E a partir da base você vai se aprofundando, vai estudando, a gente vai viver eternamente estudando, é natural, né? Mas o que. Hã? Sim. E até hoje, se tem alguma se até hoje tem algo que eu ainda estou em dúvida, eu corro lá pro método. Eu digo que é o meu manual, meu dicionário. Então, eu quero fazer um atendimento voltado para este alimento ou neste contexto. Eu vou lá, procuro o que eu tenho para Sim. fazer e trabalho E aquilo. o que você teria feito com esse paciente se você não tivesse no método? Eu acho que eu iria estar atendendo da forma que eu aprendi na faculdade. Ia montar um cardápio calculado, a família não ia seguir, a criança não ia mudar hábito, não ia funcionar e eu não ia conseguir prosseguir com essa criança. E primeiro, eu ia ter marcado uma consulta só, não tinha faturado R$ 1.300 com essa paciente e ainda tá ganhando o mínimo da nutrição, né? Que aqui na minha região acho que é 150 o mínimo da consulta. Então eu teria fechado com ela uma consulta, calculado um cardápio, entregado e tipo, pronto, se vira. Não saberia
como atender uma criança, né? É diferente, na Sim, faculdade a é gente isso não aí. aprende isso. Então, Ká, você falou que várias coisas que eu sei que são crenças de Nutris, né? Que eu conheço as Nutris. Primeiro, você falou que você teve muito apoio dos pais no seu tratamento. E muitas Nutris falam que o problema são os pais, que os pais não ajudam, que os pais não colaboram. E, na verdade, é a forma como a gente atende, a forma como a gente lida, como a gente conduz. Se a gente não está tendo apoio dos pais, a gente não está sabendo conduzir, explicar a importância e tudo mais. É claro que vão ter pais que, mesmo explicando, mesmo, né, vai acabar não colaborando. E aí não tem como mudar isso, né? A gente não muda o mundo. Imagina se a gente pudesse. Mas você falou que você está conseguindo apoio dos pais. Outra coisa que você falou, que também é muito crença sobre atendimento online, e você disse que conseguiu muitos atendimentos, enfim. Uma outra crença, por ser recém-formada, será que as pessoas vão acreditar em mim? Então, quando você foi recém-formada, uma pessoa lá dos Estados Unidos já acreditou em você. Você tinha esse medo? Exatamente. Tinha, eu achava que por eu ser, na época, né, por eu ser recém-formada, eu não poderia cobrar alto, porque, né, não tinha credibilidade nenhuma. Que credibilidade eu ia ter de cobrar alto? E isso eu fui perdendo com a mentoria, com as reuniões, com tudo relacionado ao NutriKids, eu fui perdendo isso e fui valorizando o meu serviço. E hoje em dia eu vejo que não tem nada a ver. Se você tem a bagagem, se você tem conhecimento, se você investir em conhecimento, você pode sim cobrar mais caro. Não tem por que você cobrar mais barato. E as famílias estão dispostas a pagar desde que você dê o seu trabalho, que você faça o seu trabalho, né? Em relação aos pais colaborarem, na primeira consulta, no primeiro atendimento, na verdade, no primeiro contato que eu tenho no WhatsApp com os pais, quando eles me mandam mensagem perguntando como funciona o meu atendimento, eu explico, né? Faço a dança que a gente tem que fazer e já deixo claro que não vai depender só de mim, que também preciso da ajuda deles. Então, eles já sabem, quando eles me procuram, isso também deixo muito claro no meu Instagram, né, para os pais que me acompanham, que quando eles precisam, quando eles me procuram, não vai ser somente eu que vou fazer o milagre acontecer, que é necessário eles me ajudarem. Então, eles já vêm com essa consciência. Então, eu encontrei a Aline no Instagram, acompanho ela ali no Instagram, ela sempre fala isso, e no WhatsApp ela frisou isso também, então a colaboração é mais fácil, porque eles estão cientes que Exatamente. não Ela te depende só de mim. chamou? Ai, gente, ela é Não, uma boneca. E outra coisa que eu queria te perguntar, como é a tua cidade? Eu não me lembro, é uma cidade pequena? não, eu moro em Curitiba, é capital, não é pequena. Mas, assim, eu conheço poucas nutris infantil aqui. Não sei se também é porque eu não fico procurando. Mas eu conheço poucas nutris infantis aqui em Curitiba. Conheço já umas que são, né, bem renomadas. Mas não tem muito, não. É difícil. Essa área é difícil encontrar. Mais um motivo que os pais valorizam o nosso valor, o nosso Uhum. trabalho. Porque é Mas muito difícil mesmo de assim, encontrar. não tendo ou tendo, tem espaço para todo mundo, né? Porque eu sei que em Curitiba tem várias nutris, eu acabo conhecendo, né? Mas olha só, você está conquistando seu espaço independente, né? E essas pessoas que estão te procurando provavelmente Sim, nem sabiam que nutrição existia, acabaram conhecendo por causa de você, né? E você está conquistando os teus sim. pacientes, teus clientes, independente de onde você mora. Mas isso era um medo seu? De estar em cidade grande, Sim. de já ter outras nutris, com mais... Você tinha esse medo Eu de, na entendi, tua Mari. cidade, ter outras nutris com mais experiência, que você não teve espaço? Não. Nunca tive. É exatamente isso que você falou. Tem espaço para todo mundo, né? Faz o seu serviço, a outra vai fazer o serviço dela e quem sai melhor é o que dá. Mas na verdade tem cliente para todo mundo, né? Tem muita criança, muito bebê, tem mãe que nem sabe que existe essa, essa área da nutrição. Então, se a gente tá ali na internet, porque hoje em dia todo mundo tá na internet, né? Então, se a gente tá ali batendo cartão na internet mostrando o nosso serviço, a gente vai ser vista mais rápido, mais fácil. E aí as mães vão entender que existe essa área, que é Perfeito. necessário, que é E importante. cá, vamos conversar sobre o seguinte. A gente sabe que tem muita gente com medo de investir, né? E essa sempre vai ser a principal preocupação. O valor da parcela é o preço de uma consulta. Quanto está a tua consulta avulsa hoje? Hoje tá É, então duzentos e quarenta e é menos sete. do valor.
Hoje está 199 a parcela. Mas o medo vem por, talvez não por conta do método, porque, enfim, o método tem mais de 2 anos. Já tem muitas alunas, já fiz muitas lives, já tem muita prova que dá certo. O medo vem por não acreditar em si. Como que era a sua confiança quando você se formou? Porque a confiança, ela vem de todo um histórico, desde quando a gente é criança, né? Se os nossos pais reforçam que a gente pode, que a gente vai crescer, que a gente... Ou se muitas das vezes inconscientemente minam nossa confiança, enfim. Mas como era quando você se formou e como seria hoje a sua confiança se você não tivesse no método? Eu sempre achei que eu não iria atingir os meus objetivos, né? Isso é algo que a gente também já conversou, que eu sempre queria mais, 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 e não entendi o porquê desse querer mais, né? Sempre parecia que estava faltando alguma coisa. E depois que eu entrei no método, entrei no Esmeralda, foi muito trabalhado isso em mim, que eu não preciso achar que eu vou sempre precisar de mais, né? Eu preciso fazer o agora, viver o agora, e o mais eu vou conquistando, caso seja necessário. Mas isso foi muito trabalhado, essa questão de confiança. E também o fato de estar atendendo e ter um passo a passo, saber o que fazer na hora da consulta, aumentou muito mais a minha confiança, né? Se não, se não fosse isso, eu estaria insegura ainda, porque a cada consulta eu ia pensar: o que eu vou fazer? E agora? O que eu vou fazer? Mas se eu tenho aonde recorrer, a quem me ajudar, uma mentora para me ajudar, é mais fácil, né? Eu sempre falo: tubarão, nada com tubarão. Sardinha, nada com sardinha. Então, se você quer ser tubarão, você tem que estar nadando atrás ali do tubarão para você se tornar um tubarão. Porque senão você vai continuar. Só para explicar, ela de sempre precisar de mais, 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 de conhecimento. Essa necessidade de, eu preciso sempre estudar mais, estudar mais, estudar mais. E, na verdade, chega um momento que você, claro, se a gente está crua, 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 a gente vai atender, a gente vai realmente, não vai saber o que fazer. Mas muitas vezes, investindo em cursos, já tem bagagem, mas não vai para ação. Então, por isso, sabe que hoje uma Nutri perguntou se eu não vendia só as aulas sem o suporte. Para ver se ganhava um desconto. Eu falei, não, eu não abro mão do suporte, porque eu não acredito num curso que você, na hora da dificuldade, não vai ter com quem pedir ajuda. Porque a dificuldade vai vir de certeza. Uma coisa é você assistir lá, eu atendendo, aplicando lá todas as ferramentas com a criança. Mas com o seu paciente, a dificuldade vai ser outra. Teu paciente vai ter outras questões, os exames vão estar diferentes dos meus. A criança vai interagir mais que a minha ou menos que a minha, né? Da que eu gravei na consulta. E vai bater o medo, o receio, né? Você vai receber um feedback que às vezes você não vai entender se a mãe gostou ou não, e você tem que saber melhorar. Por exemplo, a K, você sabia vender, K? Não. Não da forma, né, hoje. Eu já tinha trabalhado com vendas, mas não vendas de serviço, né? Prestação de serviço. E isso é algo que eu aprendi no método, que tem que fazer a dança, né? Você tem que conquistar o cliente ali na dança, perguntar qual é o problema, né? Por que não... Como eu posso te ajudar? Né? De uma certa forma, antes de você querer vender seu produto, você tem que ajudar a pessoa antes para ela acreditar em você que você vai conseguir. E isso tudo eu aprendi no método, né? Como é que eu vou ajudar essa pessoa antes de eu querer vender o meu serviço para ela? Então, eu tenho que passar com esse paciente no primeiro contato ali, quando ele vem com a gente. As Nutris de cara não conseguem sozinhas, né? Por mais que tenha lá na aula, lá na aula tem uma conversa minha gravada com uma mãe, como que eu fui respondendo, os tipos de áudio que eu fui mandando, é muito fácil de entender. Mas chega uma mãe mandando mensagem para você, você fica perdida. Então, esse suporte, por exemplo, lá no Telegram, que você pode mandar mensagem todos os dias, e eu e as tutoras a gente está respondendo, é justamente para isso. Uma mãe te mandou mensagem, você não conseguiu converter, você vai lá e manda mensagem perguntando onde que eu errei. Porque a gente
sabe a alegria que é quando a gente Sim. recebe as primeiras mensagens perguntando do nosso trabalho. E a tristeza. E eu preciso no começo, porque, claro que no começo, quando eu tô aprendendo ainda, tô colocando em prática, a gente não vai conseguir vender tudo, né? No início eu não vendia todas as vezes que me procurava, eu fechava, não. Então teve uma época que eu tava, meu Deus, por que eu não tô conseguindo? Fui lá no suporte, mandei mensagem. Fala, ó, o que que tá acontecendo? Mandei o print, pedindo para eu mandar o print da conversa. E aí as outras nutris que estavam lá me ajudaram, responderam. A Déia também sempre tá ali respondendo. Fala, ó, faz isso, isso e isso. E aí foi aí que eu comecei a mudar a forma que eu falava Porque quando a gente com está meus olhando pacientes. para o nosso negócio, a gente não vê os erros. Quando vem uma pessoa de fora, a gente percebe onde que a gente está errando. Seja nas consultas, seja na hora de vender, seja no Instagram, o que está acontecendo que não está vindo clientes, né? Então é muito legal quando mandam mensagem perguntando, e é muito triste quando a gente não consegue converter. Porque daí fica aquela torcida, ai, Sim. tomara que marque, né? Meu primeiro paciente. E aí, de repente, você responde de um jeito que vai broxar a mãe, que não vai atrair nem um pouco, como eu respondia, já mandando o preço, já dizendo que não atendia por plano, já dizendo que dava desconto, que eu falava isso, né? Ai, meu preço é tal, mas se quiser eu dou desconto. Então era um horror. E aí as mães não marcavam. E em relação a isso, ao plano de saúde, quando eu me formei, antes de eu conhecer o curso da DEA, eu achava que eu tinha que atender plano de saúde para eu criar uma experiência. E aí, quem sabe, parar de atender plano de saúde ou continuar vivendo de plano de saúde porque os pacientes iam chegar. Eu aprendi que não tem a necessidade disso. Eu posso sim criar minha experiência sem plano de saúde, explicar o motivo do porquê que eu não atendo plano de saúde, isso eu também aprendi no método. E explicando esse motivo, as mães entendem e valorizam o nosso trabalho. Tanto que hoje é muito difícil uma mãe não fechar comigo porque eu não atendo por plano. É muito difícil. A mais de 50% fecha, mesmo eu não atendendo por plano. A gente explica, né, o motivo, fala do recibo para reembolso e ainda assim Então, muitas das elas nossas fecham. reclamações é culpa nossa, mas culpa consciente. Às vezes eu tô Uhum. errando e não sei que tô errando, né? Eu respondo que não atendo por plano de saúde, digo que é só particular, a mãe não vai marcar. Agora, se você responde de um jeito certo, tá, mas qual é o jeito certo? O jeito que eu testei deu certo. E eu testei várias mães, deu certo. Uhum. E as alunas começaram a aplicar, deram certo também. É claro que uma ou outra vai priorizar plano de saúde, tá tudo bem. Mas a maioria acaba agendando no particular. Imagina quantas consultas por plano você teria que fazer para faturar R$ 6.000. Você já fez as contas? Sim. É só pegar ela, né? Chorando. Acabando. Gente, isso é vida de vida real. E para finalizar, já que a tua neném tá te querendo muito, o que você falaria para as outras que estão em cima do muro? Que não sabem se vão entrar, estão indecisas. Porque, sabe, você está um ano no método e você teve esse resultado dentro desse um ano. Tem muitas que me acompanham por um ano para decidir entrar no método. E olha quantas conquistas elas teriam se tivessem então antes. Não ficasse enrolando, depois eu entro, procrastinando. O que você falaria para essas nutris? Sim. Primeiro, quando eu conheci a Déia, um mês e fui lá e comprei o curso. Então, assim, em um mês ela me conquistou, né? Então, seja, quanto mais a gente espera para investir, mais vai demorar para você recuperar esse dinheiro, mais vai demorar para você chegar nesse faturamento de 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, ou que seja o que você espera. Então, quanto antes você entra nesse processo de aprendizado, você vai, claro que não vai ser de um dia para outro que você vai ganhar 2, 3, 4, 5, 6.000. Mas assim, quanto antes você investe, antes você ganha dinheiro. Se quanto mais você postergar, mais você vai continuar aí. Eu gosto muito de falar a questão da pindaíba, né? Mais você vai continuar a pindaíba. Então, invista, perca esse medo, porque vale a pena. Vale a pena mesmo. É investimento que tem retorno. E eu sempre falo, investir em conhecimento é investir em retorno. E em retorno financeiro, se é dentro do que você está esperando, né? Então, eu investi na minha área de nutrição infantil,
e esse retorno financeiro veio, não foi de um dia para o outro, eu continuei trabalhando, óbvio, mas eu investi. Se eu tivesse demorado mais de um ano para investir, eu não ia estar faturando o que eu estou faturando agora. Então, quanto antes a gente investir em conhecimento, antes a gente vai recuperar esse dinheiro e vai começar a ganhar mais. Mas é um processo, né, que requer constância, perseverança, E fora a não realização desistir. pessoal, não é? Porque olha o orgulho que é Sim. para os teus familiares, para o teu marido, que eu lembro que... Acho que você comprou escondida, não foi uma coisa assim? Oi, não entendi. Ah, é. Eu peguei dinheiro emprestado da minha avó, não contei pra ele, depois de um tempo que eu contei, mas no fim Mas deu eu tenho certo e hoje estamos certeza que aí. a visão dele sobre você e sobre o seu trabalho é totalmente diferente do que lá no início, né? Porque agora ele tá Sim, vendo que você tá colhendo, ele tá vendo que você tá ajudando, tá podendo ajudar em casa, né? Enfim. Então, a forma como as pessoas que a gente ama começam a olhar e admirar a gente muda muito quando a gente mostra que a gente conseguiu. E é esse sentimento que você tá tendo agora. Você sim. conseguiu. E vai conseguir. Nossa, cara, daqui a um ano a gente vai marcar uma live de novo. Você não tem noção do quanto você vai voar. Eu falo pro Léo assim, a K, gente, ela vai voar, que ela não tem. Tu não tem noção do que te espera. É sério. Porque você está investindo muito nas redes sociais e quando pega jeito, quando vai, né, igual teus Reels que deu 2 milhões de visualizações, não tem como não explodir. Você vai explodir de certeza. Mas hoje em dia, como que são seus familiares, teu marido, tuas amigas, como que eles olham para você? Ah, com olhar de admiração, né? Pede dicas, principalmente relacionadas ao Instagram. Porque eu tenho amigas da área da nutrição que se formaram comigo, eu tenho umas amigas que já estão trabalhando na área, outras que estão começando, ainda tem esse problema de investir em conhecimento, outras que nem começaram a atender por falta de coragem, não ter, não saber nem que área quer seguir. Mas, assim, a maioria vem me mandar mensagem e perguntar como que você fez? Por que que você escolheu? Que curso que você comprou? Muitas outras me mandam mensagem no direct perguntando: e o curso da DEA é bom mesmo? Elas me mandam mensagem perguntando. Eu falei: sim, compra que é bom. Já perdi a conta de quantas vezes eu indiquei o Então, teu, o teu curso. que bom. E essa felicidade não tem preço. E quem busca pela nossa felicidade somos só nós, né? Nos colocar como vítima da situação, da sociedade, o mundo que não valoriza a nutrição. Isso só vai deixar a gente cada vez mais triste. Tu fala da pindaíba, eu gosto de falar do limbo, né? Porque quando a gente entra num limbo, é difícil sair. É muito. Você entra nesse buraco e começa a viver nessa teoria da conspiração de que nada dá certo para você, nada vai dar certo para você. Então tem que ter essa atitude de acordar e pensar: o que que eu vou fazer hoje? O que que eu vou investir hoje? Qual é a mentora que eu vou escolher para sair de onde eu tô e chegar onde eu quero? Então, pode... Exatamente. Sozinho, né? Ninguém chega sozinho, precisa de alguém ali te orientando. Porque sozinho você vai ter a esquerda e a direita. Mas qual é o lado que eu vou me dar bem? Com uma mentora, alguém te ajudando, ela fala, vai para a esquerda, que eu já fui lá e funcionou. Você vai e o negócio funciona. Mas se você não tivesse mentor, você ia para a direita e ia ficar andando, 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 ia andando, andando, acabar não ia chegar a desistindo, lugar sem nenhum. dúvida. Se você estiver sozinha, um ano depois de Sim, formada, eu tenho certeza que você ia estar pensando em desistir. Porque isso acontece com todo mundo. sim. Né? É muito comum. E eu recebo muitas mensagens: nossa, você foi a luz no fim do túnel, eu já estava quase desistindo. Então, ó, se é o seu caso, Nutri, se você está desesperada, quase desistindo, triste, não desiste. A K aqui tá para te mostrar que dá certo. Porque uma coisa é eu falar que deu certo, beleza, todo mundo já sabe que comigo deu certo. Mas é uma outra pessoa, de uma outra cidade, em outro contexto, com outro tempo de formação, com outras experiências falando. Com ela também deu certo. E ela é uma pessoa comum como você, né? E também tinha suas crenças, seus Sim. medos, suas inseguranças. E dia a dia. Eu lembro que você mandou uma mensagem lá no grupo e você falou assim. Eu sei porque eu uso esse print até hoje. Que você estava desanimada, porque já estava, sei lá, no metade do mês e ninguém tinha te mandado mensagem, você não tinha atendido ninguém. Você estava com quanto tempo de formada nessa mensagem?
Acho que fazia 6 meses. Eu acho que fazia seis Aham. meses, 6, 4 meses, alguma coisa assim. Eu lembro que eu E tava aí, muito você falar isso, porque não é mil maravilhas. Vão ter momentos tristes. O que você sentiu naquele momento que ninguém estava te procurando? eu tava fazendo alguma coisa errada, que, né? Desesperada. Eu fui lá no suporte e mandei pedindo, né? E Pode. daí passou. Posso já adiantar? Aí passou os dias, passou acho que uma semana. Acho que foi uma questão de uma semana. Eu mandei a mensagem dizendo que eu tava triste, que não tava conseguindo fechar, que eu tava fazendo, não tava funcionando. Acho que passou uma semana, 2 semanas, eu mandei lá de volta no grupo. Consegui fechar 2 programas nutricionais, Foi faturei. Eu não 2000 lembro qual que e era o alguma valor, coisa. mas consegui. Num dia. Aí eu fiquei felizona, daí comemorei. Mas assim, é aquilo, né? A gente trabalha, 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 vai ter altos e baixos, e uma hora esse trabalho Exatamente. vai dar Porque até resultado. solidificar a agenda é muito importante a gente ser realista. Eu não gosto de ficar fingindo. Tem algumas pessoas em meses dá certo e vai, né? E não tem baixos. Mas para a maioria é isso. Igual a cá agora vai ser difícil, né? Agora que você já está um ano plantando, vai ser difícil a tua agenda dar uma baixa. Agora já está mais sólido, as pessoas já estão te procurando, não precisa sempre ficar buscando, né? Já está recebendo indicação, teus pacientes estão mais fidelizados, então vai ser difícil um mês que você vai se desesperar, ah, meu Deus, ninguém tem, não tem consulta, não tem paciente, Uhum. enfim. Mas no início da carreira acontecem meses melhores, meses piores, meses melhores, meses piores. Agora, se está sempre ruim, tem coisa errada. A intenção é que a gente vai evoluindo, né? Que a gente vai comparando o nosso faturamento do mês passado com esse. Que aumente R$ 50, aumentou. Então, estou no caminho certo. Se está diminuindo, né? Por exemplo, eu no início da Sim, carreira, tinha meses que eu fazia uma consulta. Aí eu tinha faturado R$ 140. Aí no outro mês eu tive 3 consultas, então eu faturei R$ 500. Aí no outro mês eu não tive nenhuma consulta, então eu ganhei R$ 0. Então, os meus números, os meus dados, minha realidade falava que tinha coisa errada. E aí, o teu caso, sim. você ficou ali alguns dias sem procura, aquela coisa toda, mas você chegou a ter alguma ação para mudar, assim? O que que fez de repente você fechar um programa nutricional? Ou você continuou fazendo o que estava fazendo? Eu continuei fazendo o que eu estava fazendo, né? Claro que mandei, eu acho que da época que eu mandei o print da conversa foi até próximo dessa aí, eu não lembro direito, mas acho que foi próximo. Para pedir ajuda de como mudar as vendas, e foi depois que eu pedi ajuda de como falar com os clientes, né, para mudar a venda, foi quando eu comecei a melhorando a forma de falar. Mas assim, eu continuei fazendo, mesmo eu não tendo na época, né? Às vezes eu postava, parecia que tava falando sozinha nos stories. Postava, ninguém me respondia. Mas eu falei, bom, uma hora isso vai dar certo. Se dá certo com o fulano, vai dar certo comigo. E continuava, e continuava, e continuava. E aí foi que foi melhorando. Até na questão de caixinha de pergunta, né? Falar, ninguém fazia pergunta. Então eu ia lá mesmo, eu mesmo fazia pergunta no início. Hoje em dia eu não preciso fazer mais, mais isso, mas no início eu fazia pra. E a fala que é aquela coisa de escadinha, né? Eu comecei a fazer uma pergunta pra eu mesmo, fazer pra mim mesmo. Aí depois a outra mãe ia lá e perguntava e ia perguntava. Hoje em dia eu não preciso mais fazer isso, mas para as pessoas entenderem que eu tava ali não só dando dicas, que eu tava ali também trabalhando. Então é aquela coisa de não desistir. Para Continuar, finalizar, continuar, então, continuar. quem é a K antes e depois do método? Ah, é uma pessoa muito mais confiante, uma pessoa muito mais assertiva no que eu vou fazer nos meus atendimentos, né? Porque antes, se não fosse método, eu não saberia o que fazer com as crianças. É uma pessoa muito mais focada, né? É aquela coisa que tem até no método, né? Tipo um cronograma. Então, eu me espelhei muito naquele cronograma. Então, eu sou uma pessoa mais determinada, mais focada, mais confiante, mais Perfeito. assertiva nos meus Então, cumpri minha atendimentos. missão com você. Temos muita coisa ainda pela frente. E Não, não comprou, abandona não, a gente pega fala do esse negócio. faturamento de 6 mil, que é o mínimo que eu espero que uma Nutri fature. Menos de que isso eu acho muito triste, muito.
É muito pouco para o dia de hoje, está tudo muito caro, a gente gasta muito com tudo. Então é o mínimo. Mas não é porque chegou nos 6 mil que a gente deve parar. É de 6 mil para frente. E eu não tenho dúvida Sim, que você vai crescer muito, você vai sim. colher muito ainda de tudo que você está plantando. E te dá. Ó, a próxima live daqui a um ano, eu quero estar ganhando Uau! 20 Que mil reais. ousada! Eu tava esperando 10 mil. Eu não sonhava com 5, agora eu tô sonhando com Arrasou, e é 20 isso daqui a aí, um não tem ano. nada de mal nisso. É um trabalho honesto, é um trabalho que ajuda vidas, que traz saúde para uma criança que vai lembrar de você para o resto da vida. E você merece, sua filha merece, sua família merece, porque você faz tudo com amor. Então é isso. Então, tá. Espero que não. Desculpa os imprevistos dos shows, As mas lives futuramente é vão ser assim também, não te preocupa. É realidade, é isso aí. Mas te agradeço muito pelo seu tempo e pode ir lá cuidar da tua filha agora, que você já me ajudou demais. Obrigada, cara. tá bom. Então é Tchau, isso, tchau. Nutris. Vocês conheceram aqui a história da Kaline. É uma Nutri comum como você, que começou do zero, insegura, e através do método NutriKids, o meu curso e programa de mentorias, ela conseguiu esse resultado incrível de faturar 6 mil ou mais. Ela faturou 6 mil e pouquinho, com um ano de formada. E tem muito ainda para colher, tem muito ainda para plantar. E espero que você que está aí do outro lado tenha se inspirado e tomado a coragem de se inscrever ainda hoje no método NutriKids. Nós estamos de plantão aqui no direct, no WhatsApp, porque somente hoje a gente está com um desconto de R$ 500. Então, se você deixar para amanhã, você vai se arrepender. Então, manda mensagem no direct. Qualquer dúvida que você tiver, manda para a gente, que a gente está ali disponível para tirar todas elas. E, ó, eu dou a minha palavra. Você não vai se arrepender, porque tudo que eu fiz ali, todo o carinho que eu coloquei ali, é feito, todas as aulas é feito com muito carinho. Mas não só isso, você nunca mais, Nutri, vai se sentir sozinha. Porque essa sensação de que a gente está nadando num barco sozinha e muitas vezes indo contra a maré, vai fazer você desistir com certeza. Se você está tendo resultados menores de que um faturamento de 6 mil ou mais por mês, você precisa da minha ajuda. Porque se você não está alcançando esse faturamento, tem coisas erradas, tem parafusos. Às vezes é um parafuso só que a gente tem que apertar que vai fazer você alavancar. E aí, se você ficar aí esperando um momento ideal para investir em você, na sua carreira, no seu conhecimento, talvez esse resultado nunca virá. Vai ficar anos e anos aí tentando na nutrição infantil sozinha e não vai conseguir. E um dia você vai se arrepender de não ter começado hoje. Então me chama no direct, conversa comigo que a gente vai fazer dar certo para você entrar no método NutriKids. Um beijo e te espero dentro da família NutriKids. Tchau, tchau!